Vamos começar fazendo uma reflexão, tá? Quando chegamos ao mundo, nós chegamos puros. Nossa alma carrega apenas a essência, mas justamente na convivência com nossos pais, familiares e as primeiras experiências de vida que começamos a registrar memórias emocionais. E é nesse contato com o ambiente que surgem as chamadas feridas da criança interior. Elas nascem quando a criança não se sente acolhida na sua totalidade, quando é rejeitada, comparada, deixada de lado, quando recebe críticas em excesso, quando é traída a sua confiança ou quando é tratada de forma injusta, tá? Essas situações, elas não precisam ser grandes traumas visíveis, tá? Às vezes, é algo simples, como um olhar de desaprovação, ou uma palavra dura, ou até mesmo a ausência emocional de um dos pais. Isso já pode marcar profundamente essa criança. E a criança, sem entender a complexidade da vida adulta, ela registra essas experiências como dor, abandono, humilhação, rejeição, traição ou até mesmo injustiça, tá? E como a criança não tem recursos emocionais para lidar com essa dor, tá? Ela cria o que chamamos de máscaras. Máscaras são formas de comportamentos que servem como proteção. Máscaras que lá na infância ajudaram a sobreviver, tá? Mas quando crescemos, continuam atuando de forma inconsciente nas nossas vidas e acabam limitando o nosso desenvolvimento e as nossas relações. É sobre essas feridas e essas máscaras que vamos falar agora. Porque quando tomamos consciência delas, damos o primeiro passo para a cura e para a liberação. E vamos começar falando sobre a ferida da rejeição, tá? A primeira ferida que a gente precisa olhar é essa, a ferida da rejeição. Ela nasce quando em algum momento da infância você sentiu que não era desejada, que não era aceita exatamente como você é. E essa dor, ela fez com que ao longo da vida você carregasse a sensação de não pertencer, sabe? Aquela sensação de não pertencimento, de estar sempre do lado de fora, sempre de fora de tudo. Pessoas com essa ferida muitas vezes se isolam, preferem não se expor, porque elas acreditam que não vão ser importantes, sabe? Que não são importantes o suficiente. Elas buscam ser perfeita em tudo porque elas acham que não podem errar, tá? Porque ela já está errada só em existir. Elas não sabem o que é ser querida e ela tem um pânico de algumas coisas. Então ela entra em pânico de uma maneira muito fácil e rápida. Qualquer coisa para ela causa pânico. É comum ouvir alguém assim dizendo com frases do tipo ninguém liga para mim, ou eu não sou importante, ou até mesmo é melhor eu ficar na minha, tá? Essas são as frases que normalmente pessoas que têm essa ferida costumam falar. Por exemplo, alguém que numa reunião de trabalho pensa, melhor eu ficar quieto, ninguém vai ligar porque eu vou falar mesmo, entende? A máscara ligada a essa ferida é a máscara do fujão, a pessoa que se afasta para não correr o risco de ser rejeitada novamente. Se você se identifica com essa máscara, com essa ferida, o caminho de cura é aprender a se acolher exatamente como você é. É fortalecer a sua autoestima, ocupar espaço mesmo com medo, se colocar em ambientes novos e perceber que você tem valor. É importante também você conseguir ocupar o seu lugar, se autoafirmar e se sentir bem consigo mesma, porque dessa forma a rejeição ela vai deixando de comandar a sua vida. Quando você começa a reconhecer que você não precisa ser aceita por todos, mas precisa ser aceita de verdade por você. A segunda ferida que muitas pessoas carregam é a ferida do abandono, tá? Ela surge quando você, na infância, sentiu que as pessoas importantes para você não estavam disponíveis, seja física ou emocionalmente falando, ok? E ela está mais voltada para o genitor do sexo oposto, ou seja, no caso dos meninos, para a mãe e no caso das meninas, para o pai. Essa sensação de ser deixada sozinha cria uma dor profunda de vazio e carência, tá? Pessoas com essas feridas geralmente têm muito medo de ficar sozinhas e buscam constantemente a presença ou a aprovação de outras pessoas. Essa pessoa, ela tende a se tornar vítima e, por outro lado, ela gosta de fazer o papel de salvador, sabe? O maior medo que ela tem é o da solidão. Então, ela faz de tudo para não ficar sozinha. Frases do tipo, ninguém me apoia, sempre me deixam de lado, ou eu não consigo ficar sozinho. Elas geralmente têm medo de chorar
e de que o outro vá embora, tá? Medo do abandono. Ela tem medo também de ser ignorada. Por exemplo, uma pessoa que, quando o parceiro demora a responder uma mensagem, já está ansioso, com medo de estar sendo esquecido ou sendo trocado, sabe? A máscara ligada a essa ferida é a do dependente. Aquele que se apoia excessivamente nos outros para se sentir seguro, tá? E o caminho de cura, caso você perceba que você tem essa ferida, é você aprender a construir a sua própria base interna, tá? A confiar em si mesmo e na vida, nas coisas que a vida traz para você. É começar a perceber que você pode se sustentar, que você tem força, que a sua companhia é o suficiente. Quando você se torna a sua própria presença, o abandono vai perdendo poder sobre você. A terceira ferida é a ferida da humilhação, tá? Essa ferida é desperta com o genitor que é responsável pelo desenvolvimento físico, que geralmente é a mãe. Ela está relacionada à falta de liberdade, ao sentimento de humilhação pelo controle. Sabe aquele tipo de mãe que é controladora, que faz tudo, que não deixa o filho fazer nada, que ela sempre toma as decisões por ele? Pois é, ela nasce quando em algum momento você foi ridicularizado, exposto ou envergonhado, especialmente, tá, por pessoas próximas. Isso faz com que você cresça carregando um sentimento de inadequação, acreditando que você precisa se esconder ou se diminuir para não ser criticado. Quem tem essa ferida costuma falar frases como eu não presto, ou é tudo culpa minha, ou até mesmo eu mereço passar por isso. Por exemplo, alguém que se cometeu um pequeno erro no trabalho já se culpa exageradamente, tá? E pensa que todos estão a julgando, todos estão rindo dela. A máscara ligada a essa ferida é a do masoquista. A pessoa ela se anula, ela aceita mais do que deveria e até se sacrifica para evitar ser envergonhada de novo. O caminho de cura, se você se identifica com essa ferida, é reconhecer o seu próprio valor e começar a se tratar com respeito. Tá? É aprender a colocar limites claros, não se culpar por tudo e a perceber que você não precisa se diminuir para ser aceita, porque a verdadeira força nasce quando você honra quem você é. A quarta ferida é a ferida da traição, tá? Essa ferida, ela surge quando lá atrás alguém que você confiava não correspondeu à sua confiança. Essa ferida, ela é desperta com o genitor do sexo oposto, tá? E essa dor, ela gera uma necessidade de controlar pessoas e situações, porque existe um medo profundo aqui, tá? De ser enganado ou decepcionado de novo. Pois é. O vocabulário dessa pessoa é desassociado, tá? Tipo, ela geralmente ela faz perguntas. Você entendeu? Você percebeu? Ou fala coisas do tipo, eu sou capaz, deixa que eu faço sozinho. Eu já sabia, confia em mim, sabe? Ah, eu não confio nele. São essas frases preferidas dessa pessoa, que geralmente é uma pessoa controladora, tá? O caráter dela é um caráter forte, é muito exigente consigo mesmo e com os outros. E ela cria muitas expectativas, por isso ela se frustra muito também, sabe? E essa pessoa, ela acredita que ela sempre está sendo traída, tá? Então a personalidade dela é forte. Pessoas com essa ferida costumam dizer frases como ninguém é confiável, ou se eu não controlar, vai dar tudo errado, ou eu sempre sou enganado. O maior medo dessa pessoa é a dissociação, a separação, a renegação. Esse sentimento de ser renegado, sabe? A máscara dessa ferida é a do controlador. Alguém que tenta manter tudo sob controle para não reviver a dor da traição, tá? O caminho aqui para cura, para quem se identifica com essa ferida, é aprender a confiar novamente. Primeiro em si mesmo e depois na vida. É abrir espaço para a vulnerabilidade saudável, tá? Entendendo que não é possível controlar tudo. E que quando você solta o controle e se conecta com a confiança, a traição perde força e você governa as suas escolhas de forma saudável. E agora nós vamos falar sobre a ferida da injustiça, né? A quinta ferida, mais comum. Eu particularmente me identifico bastante com essa ferida. E ela nasce quando você sentiu que você foi tratada de forma desigual ou desmerecida, especialmente na sua infância, tá? Ela desperta com o genitor do mesmo sexo, ou seja, para as meninas com a mãe e para os meninos com o pai, tá? Ela se baseia no bloqueio da individualidade.
Então, essa pessoa, ela sempre vai buscar eficácia e perfeição. Isso gera uma dor ligada à rigidez e à necessidade de ser perfeita para não ser criticada, para não ser rejeitada, tá? Essa pessoa é otimista em excesso, sempre tá tudo muito bom, ou vai ficar muito bom, faz o possível e o impossível sozinha, procurando nunca pedir ajuda. Ela tem uma eterna falta de tempo, porque ela está sempre procurando e preocupada com a perfeição. Então, ela perde muito tempo fazendo as coisas, tá? Ela é uma pessoa que está muito propensa ao esgotamento também, tanto físico quanto mental. E também é aquela pessoa que se culpa com muita facilidade. Ela se acusa, sabe? Isso foi culpa minha e etc. Ela gosta de deixar os outros a par das coisas que ela tá fazendo para se sentir recompensada de alguma forma. Acha mais injusto ser favorecida do que ser desfavorecida. Pessoas com essa ferida, elas geralmente usam frases como não é justo, eu preciso ser perfeita ou eu não posso errar. Por exemplo, alguém que mesmo entregando um excelente trabalho se cobra excessivamente por um pequeno detalhe que poderia ter sido melhor. A máscara ligada a essa ferida é a do rígido, a pessoa que se torna fria, inflexível, exigente consigo mesmo e com os outros. Mas isso como forma de proteção, tá? Para se proteger. O caminho de cura, se você se identifica com essa ferida, é trazer mais leveza para a vida, é permitir-se errar e entender que o seu valor não depende da perfeição. É cultivar compaixão por si mesmo e aceitar que todos têm limitações, tá? Quando você se permite ser humana, a ferida da injustiça, ela começa a se dissolver. Essas 5 feridas não são defeitos, tá? Elas são partes de nós que se criaram para sobreviver. Elas são máscaras e máscaras podem ser retiradas. Essas feridas levam a gente a reagir a situações, ao invés de agir a partir do amor próprio. A gente está sempre reagindo aos outros e aos fatos, às coisas que acontecem. A gente nunca age por conta da nossa própria consciência ou do nosso próprio amor, tá? Da nossa própria autoconfiança. Estamos sempre reagindo ao externo e não ao interno. A primeira etapa aqui, gente, é tomar consciência de qual máscara que a gente está utilizando, que a gente mais utiliza. Qual dessas feridas que mais pegam a gente e qual é a máscara dela? A segunda é a gente quebrar aquela resistência, tá? Aquela revolta em descobrir quais são essas feridas, em assumir que a gente tem essas feridas, mesmo que a gente não goste, tá? Que não queira olhar para isso, porque é doido, eu sei que é. E a terceira coisa muito importante é se permitir ressentir-se dos pais. Ou seja, sentir o sofrimento daquela criança interior, sabe? E se liberar dos pais, sentindo compaixão também pelo sofrimento deles. Ninguém dá o que não tem, tá? Esse é apenas o começo. Hoje você está reconhecendo as suas feridas, entendendo de onde elas vêm e percebendo como elas atuam na sua vida. Nos próximos dias nós vamos juntos aprofundar esse processo, tá? Passo a passo, até que você se sinta mais leve, mais consciente e mais alinhado com quem você realmente é. Agora eu quero te convidar a ir lá para o Notion, tá? E seguir com as atividades da semana, né? Para essa semana, baseada nesse assunto, desse tema, nesse vídeo agora, tá? O primeiro passo é você reconhecer qual dessas feridas você sente mais forte em si, agora nessa sua fase, né? Essa semana você vai se observar, vai se perceber, vai se dar conta de como reage, quais as palavras você usa, quais emoções se repetem. Só de trazer isso para a consciência, você já começa um processo de cura. Tá bom? Então eu quero te deixar essa reflexão aqui agora. Qual é a ferida que mais ressoa com você? A da rejeição, o abandono, a humilhação, a traição ou a injustiça? Reconheça, aceite e dê um passo de cada vez rumo à sua liberação e libertação. Esse é o início da sua jornada de 21 dias para reescrever a sua energia. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada.